E aí, pessoal, nós aqui de novo, mais uma vez, imenso prazer poder trazer mais esse conhecimento para vocês aqui dentro do nosso poder de conhecer. O foco aqui é o formato do corpo, é a análise corporal. Foi por isso que vocês entraram aqui nessa comunidade para aprender, para ter acesso a esse conhecimento. E como eu sou uma estudiosa, eu gosto de estudar a minha especialidade, né? Eu sou formada em psicologia, para quem está assistindo essa aula aqui, pulou as outras aulas, sou formada em psicologia e analista corporal é a minha especialidade, é o que eu sei fazer muito bem. Mas eu gosto muito de estudar e complementar tudo o que eu já sei, o que eu posso pegar e acrescentar na minha carreira, na minha profissão, no meu dia a dia, né? Nosso, que a gente tanto fala aqui no autoconhecimento, e pode melhorar o meu relacionamento com as pessoas, eu sempre estudo, eu sempre vou atrás, eu vou buscar informação. E eu quero trazer hoje para vocês um pouco dessa informação através de um livro que há algum tempo já eu tive acesso, lá na minha faculdade de psicologia. Quando eu saí em 1991, as pessoas estavam começando a falar em PNL, a programação neurolinguística. E desde então foi um assunto que eu não fui atrás, não tinha entendido muito bem na época, mas conforme eu fui estudando tudo que eu estudo, conforme eu fui aprendendo coisas, ouvindo pessoas, né, procurando conhecimento através de mestres, os grandes players do mercado, como as pessoas fazem as coisas da melhor forma, quem são os melhores no que eu quero fazer. Eu quero conhecer os melhores analistas corporais. Eu quero saber como as pessoas conseguem bons resultados, como elas chegam a esses resultados. Então, todas essas pessoas que eu fui ouvindo, eu fui vendo a forma como eles faziam, e quando eu lembrei das coisas que eu tinha estudado de PNL, algum tempo atrás, voltei a estudar há pouco tempo, de forma mais aprofundada, eu percebi que essas pessoas falavam muitas coisas que me lembravam coisas que eu tinha estudado na PNL. Muitos conceitos, sem citar a PNL. Então, eu achei interessante trazer isso tudo. Então, eu gosto de compilar as coisas, né? Aqui o título dessa aula, os 6 pilares da PNL, que eu quero falar de uma forma resumida, obviamente, e eu vou focar muito aqui num desses 6 pilares, que é o rapport, e que tem tudo a ver com o que a gente fala aqui no curso, que é a forma de se relacionar, como criar confiança com as pessoas, né, para ter esse relacionamento interpessoal. Tem uma outra aula aqui muito bacana sobre isso, né? O relacionamento intrapessoal, o relacionamento interpessoal é o autoconhecimento e saber lidar com as pessoas, se relacionar bem. Relacionamento é tudo, eu não me canso de falar sobre isso. Dados são as coisas mais valiosas que existem hoje no planeta Terra. Então, você olhar para uma pessoa, saber como a mente dela funciona, fazendo uma análise rápida, precisa, sobre o formato do corpo dela e ainda poder acrescentar outras técnicas, maravilhoso. Isso aqui vale ouro, né? Relacionamento é ouro hoje em dia, networking vale mais do que dinheiro. Então, os 6 pilares e onde os conhecimentos se encontram, que foi justamente esse insight que eu tive de trazer as coisas e sempre agregando e juntando tudo sobre o que a gente fala aqui dentro do curso. É isso, eu espero que vocês curtam muito essa aula. Então, de sempre, papel, caneta, aquela aguinha e vamos para a luta, vamos para o estudo. Então, vamos lá. PNL, como ela surgiu? Ela surgiu através do Bandler e do Grinder, né, o Richard Bandler e John Grinder. Um era professor de linguística e o outro estudante de psicologia. E eles tiveram lá uma ideia de saber, de estudar como as pessoas de sucesso atingiam o sucesso. Então, um dos primeiros trabalhos que realizaram foi modelar famosos terapeutas da época, buscando identificar quais eram os padrões internos e externos que eles utilizavam, que tornavam o trabalho deles tão efetivo. Eles perceberam que eles pegaram pessoas que tinham fobia, mais precisamente as pessoas que tinham se curado das fobias, e foram atrás desses terapeutas. Então, eles queriam saber como esses terapeutas, que forma eles conduziam esse processo, que deflagrava nessas pessoas que tinham as fobias a forma de se livrar delas. Então, o estudo deles começou por aí. Então, eles começaram a modelar terapeutas. Então, modelagem é o pilar
como se fosse tudo girasse na PNL em cima desse termo modelagem que a gente vai falar um pouco mais à frente. Então, eles começaram a modelar esses terapeutas tanto na linguagem corporal, que é a linguagem que não é verbal, não é falada, ela é expressa através de gestos, de fisionomias, de olhares, de posturas, quanto na linguagem falada, a linguagem verbal, buscando desenvolver técnicas que eles mesmos pudessem replicar, elevando desta forma os resultados nos seus próprios atendimentos. Essa forma que eles quiseram de saber como traçar um plano, entender qual era o roteiro que essas pessoas seguiam para acessar o sucesso, para ter sucesso em tudo que elas faziam, né, nas suas profissões, e eles queriam trazer isso a princípio para os próprios atendimentos, né, para a vida deles. PNL, para quem não conhece ainda, é a abreviatura de Programação Neurolinguística. Ela estuda talentos e qualidades como organizações e indivíduos excelentes obtêm seus resultados excelentes. Ou seja, aquilo que a gente já falou. Como essas pessoas, qual é o método que elas criaram, qual é o método que elas seguiam para ter sucesso. Né? E esse processo se chama modelagem. Para modelar, a PNL estuda como estruturamos nossa experiência subjetiva, como pensamos sobre nossos valores e crenças, como criamos nossos estados emocionais, a gente vai falar sobre isso também, e como construímos nosso mundo interno a partir de nossa experiência e lhe damos significado. Para resumir tudo isso, a PNL estuda experiências pelo lado de dentro. É como os indivíduos, dentro deles, como eles processam informações, como eles veem as situações, como eles entendem as situações e como eles agem para resolver, para lidar com tudo isso, com o mundo externo, de acordo com o mundo interno. Aqui, a definição de programação neurolinguística, que ela advém de 3 áreas. É a programação, que significa como a gente sequencia nossas ações para alcançarmos alguma coisa. A neurologia, a mente, a nossa mente, como a gente pensa, como a gente processa os nossos pensamentos. E a linguística, como usamos a linguagem, como ela nos afeta. Então, vocês podem perceber, gente, é tudo que está dentro e o que está fora sempre. Como esse mundo interno e mundo externo, eles interagem. Aqui, são muitas definições, né, de PNL. Eu trouxe algumas que eu acho mais importantes e eu vou dizer para vocês as 2 que eu mais gosto. Número 1, é o estudo da estrutura da experiência subjetiva. Gosto muito dessa, né? É como a gente fala, como as pessoas dentro delas, qual o caminho que elas encontram para chegar aonde elas querem. Número 2, é uma atitude e uma metodologia que deixam um rastro de técnicas. Tem uma frase que eu gosto muito que diz: o sucesso deixa rastros. E tem muita gente que estuda, passa a vida e ensina outras pessoas através de livros, de pessoas aí, os experts, né, as pessoas que ficaram milionárias, como né, mentes milionárias. Tudo isso significa que todo mundo que chegou em algum lugar deixou algum rastro, deixou um caminho para outras pessoas. Mas você tem que buscar isso, você tem que aprender, você tem que aplicar. Qualquer coisa que funcione. Adoro isso aqui também, porque a PNL na intenção dela é buscar obter resultados. Então, se aquilo ali funcionou para uma pessoa, pode funcionar para outras pessoas. Não vamos dizer para todas as pessoas, mas pode funcionar para muitas pessoas. Então, vai depender ali muito de como cada pessoa vive suas próprias experiências. Então, não vai faltar formas, né, métodos para você chegar ao mesmo objetivo. Tem várias formas de você atingir um objetivo. Então, é qualquer coisa que funcione. Gosto muito. Número 4, a influência da linguagem sobre nossas mentes e nossos comportamentos subsequentes. Número 5, é o estudo sistêmico da comunicação humana. 6, é o método para a modelagem da excelência de forma que possa ser duplicada. Isso aqui define muito o que a gente falou até agora. Essa sexta definição. E aí que eu trouxe para vocês aqui os 6 pilares da PNL, de acordo com esse livro aqui. Manual de Programação Neurolinguística, do Joseph O'Connor. Então são 6 pilares. Eu vou descrever aqui os 6 pilares, mas a gente vai focar no último, que é o rapport.
Então, vou passar aqui rapidamente com vocês, não vou desenvolver muito isso, não é a intenção aqui nessa aula. A intenção é trazer para vocês uma clareza dos 6 pilares, o que é PNL, e a gente aprofundar no que se trata muito especificamente de relacionamento, e principalmente relacionamento para quem lida com cliente, trabalha com vendas. Eu quero focar no último item, que é o rapport. Número 1. Você, seu estado emocional e nível de habilidade. O Joseph O'Connor ele diz que você é a parte mais importante de qualquer intervenção de PNL. Você pode transformar qualquer informação, qualquer coisa que o mundo te dê, que você estude, que as pessoas te ensinem e que você traga de conhecimento para você em lixo ou ouro. É o que ele questiona. Uma coisa pode ser valiosa para uma pessoa, trazer uma mudança significativa para a vida daquela pessoa. Assim como qualquer aula que vocês assistam aqui, elas podem trazer uma coisa muito valiosa ou pode trazer lixo. Mas ele fala mais especificamente aqui no que a pessoa transforma o relacionamento dela com o mundo, com todo aprendizado, com todos os relacionamentos, com esse lidar com tudo, com as perspectivas que ela tem, com tudo que é apresentado para ela. Então tem gente que vai pegar uma coisa e vai voar com aquela informação. Às vezes uma pequena informação faz uma pessoa ir longe, voar, e às vezes a pessoa assiste um curso inteiro como esse aqui e ela vai dizer, não mudou em nada a minha vida. Então o que você quer? Lixo ou ouro? Então ele fala que isso depende muito de cada um, de cada indivíduo. A coerência, isso aqui é uma coisa muito importante hoje em dia, né? Que como a gente estudou na análise corporal, que é o pensar, o sentir e o agir. Enquanto esses 3 pilares não ficam alinhados na pessoa, ali em cada traço, se você não tem esse alinhamento, você tem dor. Você tem problemas de relacionamento, você tem escassez, você não tem sucesso, você não tem prosperidade, porque essa coerência, a coerência emocional, ela é muito importante, muito importante. Então, fazer o que fala e falar o que faz. Né? Então, essa linha reta, essa retidão no pensar, agir e sentir. Então, vamos para o próximo pilar, que são as pressuposições, os princípios da PNL. As pressuposições são os seus princípios guia, ideias ou crenças. A programação neurolinguística é composta por um conjunto de pressupostos, crenças fortalecedoras sobre nós mesmos, sobre o outro e sobre o mundo em que vivemos. Essas pressuposições também servem como princípios para orientar o modo como vivemos as nossas vidas. Ou seja, aqui resumindo, essas pressuposições são os seus princípios guia, é que o que uma pessoa pode fazer, todas as outras pessoas podem. Então, são o que norteiam a PNL. O terceiro pilar é o resultado, é saber o que quer. Então, a palavra-chave aqui é clareza. Você não vai ser capaz nunca de chegar aonde você quer se você não souber exatamente o que quer. Então, o cérebro humano, isso é neurociência, ele precisa de clareza, é a palavra-chave aqui. É o agir de forma propositada, é você saber aonde você quer chegar e você criar, entre um ponto A e um ponto B, você criar uma ponte entre eles com objetivos, com metas mensuráveis. A gente vai ver também nos próximos pilares aqui, que o resultado é algo que queremos e tarefa o que fazemos para conseguir. Então, está aqui ponto A, ponto B, estamos aqui, queremos chegar aqui, e a tarefa é tudo que a gente tem que cumprir entre o A e o B. Né? A mentalidade de resultado. Então, chegando no ponto B, a gente teria o nosso resultado. Seria uma mentalidade de resultado. Conhecer a situação atual, ponto A, conhecer a situação desejada, o ponto onde a gente quer chegar, e planejar a estratégia, que seria isso aqui, as tarefas e a estratégia que você tem que executar nesse caminho. Então, a gente vai para o quarto pilar, que seria o feedback. Como saber que está conseguindo o que quer? Aqui a gente fala muito dos sentidos, né? E a gente já falou muito sobre isso no curso também. É o prestar atenção, estar atento à nossa jornada. Você já sabe o que você quer, você já sabe o que precisa fazer para chegar aonde você quer, e para isso você precisa estar atento, porque você precisa de feedbacks exatos. Eu estou ou não no caminho certo?
E para isso, a PNL sugere que você use os seus 5 sentidos, né? Que você se sinta no mundo, você se sinta nesse projeto seu, né? Então, é o que você vê, é o que você sente, é o que você percebe. É um chamado para o ser humano estar conectado com os projetos dele, com a sua própria vida. Então, é assim, atenção, foco e vamos perseguindo esse caminho e prestando atenção em tudo. Se no caso a gente precisar mudar de alguma estratégia no meio desse caminho, a gente saber exatamente onde e por quê. Porque esse feedback nos trouxe uma informação de que esse caminho não está sendo muito reto, né? A gente tem um pequeno desvio, a gente corrige, o que a gente chama de correção de rota. E o 5 é o que fala do que a gente falou agora, continuando, é a flexibilidade. Se o que você estiver fazendo não está funcionando, faça algo diferente. Então, saber o que a gente deseja, foi lá no começo a clareza, mais as estratégias e maior chance de sucesso. Então, quanto mais a gente tem clareza, a gente sabe onde a gente quer chegar, a gente começa a perseguir esse caminho, a gente vai criando estratégias, a gente pode mudar a estratégia, a gente aprende coisas novas nesse caminho, maior chance de sucesso. Então, é a flexibilidade e abrir sempre as nossas perspectivas, né? É o olhar, o perceber, é o foco lá na frente, mas está sempre usando esses sentidos, trazendo informações que possam colaborar, corroborar com o que a gente está querendo ir. Ok, estou no caminho certo. Ou colaborar de uma forma, olha, pode melhorar, você sai um pouquinho de rota. Vamos lá, vamos voltar por esse caminho agora com esse conhecimento. Então, as opções que a gente tem é o estado emocional, estilo de comunicação e de perspectiva. Aí a gente tem melhores resultados. Aí uma frase que ele coloca que eu quis trazer aqui, que eu achei muito legal, que ele já toca no rapport, né? Que é: a PNL encoraja a escolha governada pelo propósito e um relacionamento de rapport e consciência. A PNL ela encoraja a escolha governada porque é a clareza, como a gente falou aqui, é o primeiro item. Você precisa ter uma intenção positiva para chegar a algum lugar. Então, essa intenção positiva ela tem que vir de um planejamento, de uma técnica, de métodos para você chegar. Não é eu quero chegar a algum lugar e vou indo. Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar vai estar errado e você não vai chegar a lugar nenhum. Se acontecer alguma coisa, um tropeço nesse caminho, você não vai saber consertar, porque você mal sabe onde você estava indo, você não sabe de que forma, o que você traçou, que forma, que plano você traçou para chegar até lá. E um relacionamento de rapport. Então, o rapport fala de relacionamento. Ele fala de empatia, de estar ali, de aprender, de ensinar. Então, sempre com essa conexão com tudo que está em volta da gente. E consciência, óbvio, consciência é o que a gente quer. Você está consciente do que você quer, você sabe de tudo que você vai passar, ou pelo menos a maioria das coisas que você vai passar dentro desse processo, para você estar pronto, para você prever alguma coisa, você conseguir, dentro desse caminho, se você tem consciência, você está trilhando. Ele usa uma história muito interessante, que pessoas que são milionárias e que perderam as suas fortunas, essas pessoas muito rapidamente elas voltam a ter essas fortunas, eles voltam a fazer esse dinheiro, porque eles têm consciência do caminho, eles sabem como fazer. Então, para eles, aquilo ali é só eu vou começar de novo, porque eles sabem exatamente o que fazer, aonde ir, é o que eles precisam para voltar a ter suas grandes fortunas. Temos vários exemplos aí. E a gente chegou agora no número 6, que é o pilar que eu quero falar para vocês, que eu quero juntar tudo isso que a gente fala aqui, principalmente para as pessoas que trabalham com venda, que trabalham com relacionamento com o cliente. Então, é a técnica de rapport. É o 6º e último pilar da PNL aqui, que eu queria colocar de acordo com esse livro. Obviamente, é um manual, então é tudo muito... É um manual prático, né? Então é tudo muito focado, tudo muito... às vezes até reduzido, e eu tive que estudar e buscar novas informações para vocês, mas é isso aqui. Então a gente agora vai falar do rapport, que é a qualidade dos relacionamentos. Rapport é uma palavra de origem francesa que significa trazer de volta ou criar uma relação. Ela é traduzida livremente para empatia,
ela foi traduzida livremente para a empatia. Em psicologia, representa um estilo de relacionamento próximo e harmonioso no qual indivíduos ou grupos estão em sintonia uns com os outros, entendem os sentimentos e ideias uns dos outros e comunicam-se de maneira cordial. Então, basicamente, seria criar empatia. Essencial para a boa comunicação porque constrói a confiança e torna o outro mais responsivo. Aqui, gente, se vocês pensarem na técnica de análise corporal, que ela cria rapidamente uma boa comunicação, um bom laço, estreita rapidamente, porque você olha para a pessoa pelo formato do corpo, você sabe como a mente dela funciona. Imagina a qualidade desse rapport na hora de você efetivar uma venda, de você criar um relacionamento. Para ter um relacionamento, às vezes, mesmo no trabalho, numa entrevista de emprego, com colegas de trabalho, no seu próprio relacionamento amoroso. Imaginem essa técnica de análise corporal usada dos pilares mais importantes da PNL, que é o rapport. Então, imaginem essa informação e o que vocês têm hoje em dia nas mãos para trabalhar a qualidade de relacionamentos. Lembrando, relacionamento é tudo. Pode ser construído de forma verbal ou não verbal. E a gente vai conhecer aqui algumas formas de construir essa empatia, né? O rapport com as pessoas. Então, lembrando, análise corporal é uma entrada, assim, magnífica que vocês têm já de entender como a cabeça daquela pessoa funciona e daí por diante fica tudo muito fácil. Então vamos lá. Espelhamento. Ela é uma técnica muito usada no rapport. É uma das técnicas mais conhecidas. Nessa técnica, uma pessoa imita alguns elementos da linguagem corporal da outra pessoa, como a postura, os gestos, expressões faciais, até a respiração, que eu não recomendaria aqui, mas eu coloquei porque faz parte dessa técnica. O que acontece aqui? E eu coloquei cuidado. Você não pode deixar transparecer para outra pessoa que você está imitando ela, porque ela pode se sentir ridicularizada, você pode criar, ao invés de criar uma empatia, você fala, opa, essa pessoa é doida, o que ela está fazendo? Levanta a mão, ela levanta, eu mexo com a cabeça, ela mexe. Então é uma coisa que você tem que treinar um pouco antes de fazer. Eu não recomendo que você faça com o seu cliente de cara, que você treine com pessoas conhecidas, na sua família, numa conversa, e você vá testando essa técnica. Então seria uma coisa ali muito sutil para você fazer. Que seria, você está conversando com uma pessoa de frente para ela, aí de repente eu vou e passo a mão aqui no cabelo. Óbvio que não imediatamente você vai passar a mão no cabelo também. Você pode dar alguns segundos e passar a mão no cabelo também. A pessoa fala gesticulando, como eu falo, eu gosto muito, eu mexo muito com as mãos enquanto falo. Você pode começar também, no decorrer da conversa, mexer com as mãos também. Não igual, mas mexer com as mãos. Você não precisa fazer gestos idênticos, você não precisa espelhar tão fielmente a pessoa. Mas você pode ir fazendo esses pequenos ajustes com a pessoa. Se a pessoa chega um pouco mais para frente, está sentada numa mesa, você pode esperar um pouquinho e chegar um pouco também. Se a pessoa se afasta, se não é um bom sinal, é sinal que a pessoa está se afastando de você, você se afasta um pouquinho também. Então você vai criando com uma comunicação não verbal, uma conexão com essa pessoa. Isso não é consciente da outra pessoa. Ela começa a perceber, isso tem a ver com neurônios espelho, isso é um outro assunto, mas o ser humano, tudo que ele quer, e ele se sente mais confortável, ele se sente mais seguro quando a pessoa ou as pessoas com quem eles estão convivendo se parecem com eles. Então são pequenas coisas que você vai falando para o inconsciente da pessoa. E você vai criando essa situação de rapport, que é da empatia. Eu ouvi de uma pessoa que ele é um mestre de PNL e eu gostei muito do que ele falou, que ainda de todas essas formas aqui, de você imitar gestos, que é muito bacana, seria você concordar com as ideias da outra pessoa. Então, formas de você falar. A pessoa está colocando uma ideia dela, está falando, mesmo que você não concorde inteiramente, você pode dizer para ela, eu concordo com você. Eu entendi o que você falou. Não, eu te entendo. Então, você está ali criando uma simpatia com aquela pessoa, criando um canal através de um acolhimento daquela pessoa. Você não está confrontando ninguém. Você está se aliando ali àquela pessoa através da concordância com ela.
Uma coisa que eu achei muito interessante é o tom de voz. E por que o tom de voz e por que eu fiz questão de trazer isso? Das duas coisas, né, dos dois comportamentos, vamos dizer assim, que mais atrapalham o relacionamento entre as pessoas, que mais irrita, e esse foi o livro que eu estudei, falava sobre isso, é o tom de voz. O ser humano costuma não gostar muito de pessoas que falam muito alto, ou seja, com tons muito acima do tom de voz dele. E a outra coisa que mais irrita as pessoas, né, que mais incomoda as pessoas, são os erros de português. Então, o tom de voz aqui é uma coisa importantíssima. O que isso quer dizer? Você senta na sua frente um cliente, ou entra dentro de uma loja, sei lá o que você vende, o seu produto, e essa pessoa seja uma pessoa que tem um tom de voz baixo, que fale baixo. Eu sou uma pessoa que falo baixo e eu tento falar mais alto aqui para me colocar nas aulas, mas eu falo baixo e eu realmente me incomodo com pessoas que falem muito alto. E principalmente quanto mais tempo, e por quanto mais tempo isso acontece, mais irritação vai criando e mais distância você vai criando entre as pessoas. E essa pessoa, você vai se afastando das pessoas conforme isso destoa muito do que você ouve, né? Do que você fala e como essa pessoa fala, que às vezes chega a ser até uma agressão. Então a dica aqui é você tentar perceber o tom de voz da outra pessoa e chegar o mais próximo possível. Ou seja, se uma pessoa fala baixo e você tem um costume, você tem um tom de voz mais alto, você tentar baixar um pouquinho o seu tom de voz para se aproximar mais daquela pessoa. É uma forma também de você criar confiança com essa pessoa, né? Se a pessoa fala baixo, normalmente as pessoas que falam mais baixo são mais tímidas, e você chega num relacionamento ali de venda, de um relacionamento qualquer, você começa a falar alto, para essa pessoa aquilo já pode ser opa, nossa, tá me expondo aqui, tá falando alto comigo, enfim. Vocês sabem que vários traços não gostam de ser expostos, né? O masoquista, o esquizoide, o rígido também tem ali aquela timidez. Tentem manter um tom de voz parecido. Reciprocidade é uma técnica também que isso aqui eu trouxe para vocês, que ela é muito usada também, mas não se encaixa muito nessas relações de venda, né? De a venda direta, você está ali com o cliente. Mas eu trouxe que eu achei bacana. Consiste em dar presentes ou favores sem pedir nada em troca. Ou seja, você podia aqui dar um brinde para uma pessoa que chegou na sua frente, dar alguma coisa para ela sem pedir nada em troca, esperando que ela seja recíproca, que não, às vezes não naquele momento que ela compre ou que ela consuma o seu produto, mas que de uma outra vez ela fique com aquela sensação de que você fez alguma coisa bacana por ela. E outra forma de criar conexões com outras pessoas é encontrar interesses em comum, para estabelecer no sentido de camaradagem e confiança. Então, passa muito também por aquela coisa do concordar, né? Quando você consegue, sim, de uma forma sincera, tá, gente? Não é, o cliente fala, eu torço pro Fluminense, fala, eu também torço. Aí você torce pro Flamengo ou para um outro time qualquer. Não. Tem que ter uma verdade naquilo ali, até porque você vai ter que falar sobre aquilo ali com a pessoa. Então, interesses em comum. Se você percebe que a pessoa tem um interesse e que você também tem, que você pode falar sobre aquilo com ela, você também vai estar estreitando o relacionamento de vocês. Chamar o cliente pelo nome. Isso aqui eu acho uma coisa importantíssima. E eu percebo muito isso, já trabalhei com equipes de venda muito grandes, e é uma coisa que, primeira atitude que um vendedor, né, a pessoa que está se relacionando com o cliente deve fazer, é perguntar o nome da pessoa. Se você tem dificuldades, fica a dica, de gravar nomes, para você não perguntar o nome da pessoa, depois você perguntar qual é o seu nome mesmo, ou então você esquecer, ficar com vergonha de falar. Toda vez que uma pessoa você perguntar qual o seu nome, você primeiro se apresenta, meu nome é Cecília, qual o seu nome? A pessoa vai dizer lá, Roberto. Você imediatamente repete, muito prazer, Roberto. Você já fixou aquele nome na sua cabeça. Então, fica uma dica para você não esquecer o nome de cliente. Se você estiver falando ao telefone ou se você estiver ali numa mesa, você pode anotar discretamente, mas o importante é você chamar pelo nome e não esquecer o nome do cliente, porque você perguntou e você não ouviu, isso também não é uma coisa que faça a pessoa se sentir especial. Seja otimista, as pessoas otimistas trazem segurança e confiabilidade em tudo que fazem. Um exemplo que é muito comum
em lojas, você chegar, por exemplo, e você... uma loja de roupa. Aí você viu uma blusa rosa na vitrine e você entra e você fala, ah, eu gostei muito daquela blusa rosa ali. Você tem? Não, não tem mais o rosa. O cliente vai virar as costas e vai embora. Ou você chega e fala, ah, eu gostaria daquele modelo verde. O modelo que está lá na vitrine daquela blusa na cor verde. Não, não temos. Isso aí é uma porta na cara do cliente, o cliente vai virar as costas e vai embora. 90% dos clientes vão fazer isso. Então, o otimismo também nessa hora é de... Estou falando aqui, né, dando um exemplo muito específico, mas é a questão de você trazer coisas boas para a pessoa, se apresentar de uma forma alegre, otimista, oferecendo soluções positivas para as pessoas. Então, você poderia, por exemplo, a pessoa chegou e disse, ah, eu gostei daquela blusa rosa, mas eu queria verde. Falou, olha, verde eu não tenho, mas eu tenho um azul aqui que é muito bacana, eu acho que você vai gostar também, porque né, tem uma similaridade ali as cores. O cliente fala, não, obrigado, eu só gostaria de verde, mas você foi otimista, você tentou trazer uma solução positiva para aquela pessoa. Sorria. Um sorriso numa rotina pesada e cansativa é capaz de desarmar qualquer pessoa. Sempre, obviamente, é um cumprimento com um sorriso. O sorriso, ele abre para a pessoa, ele traz confiabilidade para a pessoa. Tem estudos que dizem, né, do estudo do corpo fala, não é o corpo explica, como a gente já estudou aqui, mas o corpo fala, que são as expressões, que um sorriso, se você inclinar um pouco a cabeça, para qualquer um dos lados, um sorriso com a cabeça inclinada, não há quem resista, porque traz confiabilidade. Isso é estudo, isso é neurociência, não é achismo aqui, não estou inventando isso. Isso eu li, isso está em bons livros. Então, um sorriso e uma inclinada de cabeça cria uma empatia muito rápida com as pessoas. Uma outra coisa aqui, que não tem nada a ver com isso aqui, é mostrar a palma das mãos. Então, se você faz alguma coisa assim, isso aqui é para o ser humano um sinal amistoso de que a outra pessoa é uma pessoa confiável. Terei que dar aqui um curso inteiro sobre o corpo fala. Contato visual. Para estabelecer rapport de forma efetiva, é preciso, em primeiro lugar, olhar nos olhos da pessoa que está diante de você. E aqui eu acho muito importante você se dirigir à pessoa, você dizer o seu nome, um sorriso, com aquela cabeça de lado, e fazer o contato visual, o primeiro contato visual. Essa coisa do contato visual ela é muito importante, ela também requer um certo cuidado. Você não pode o tempo inteiro ficar falando, olhando para os olhos da pessoa. Isso é uma coisa invasiva, isso é uma atitude de dominação. Então a outra pessoa pode não entender isso, não ser bem visto pela pessoa. Pode ser uma pessoa tímida, pode realmente achar invasivo, incomoda, ninguém aguenta ficar o tempo inteiro com uma pessoa olhando ali, né, nos olhos dela. Então esse contato é para estabelecer um contato ali, um primeiro contato, não é para você ficar olhando que nem um doido pro olho do cliente. Então transmite segurança, o sorriso, né, inclinação de cabeça, você dizer o seu nome, você se apresentou para essa pessoa, ela já sabe quem você é. Você pergunta o nome dela olhando para ela, muito importante. É um erro que eu vejo muito em lojas, é você entrar, a pessoa falar, oi, tudo bem? Assim, uma velocidade, eu quero te ajudar, eu estou aqui, eu quero te vender. E às vezes a pessoa nem olha para o cliente. Ou está olhando para outro que já está entrando na loja, ou ela olha para o produto. É muito comum, percebam isso. Os vendedores, eles não controlam essa ânsia de olhar para a pessoa e ver uma venda. A venda é o objetivo final, mas lembra que você tem aquela clareza sua, que é chegar no final do dia, você ter batido a sua cota, você ter vendido, você ter estreitado relacionamentos, mas tem um caminho nisso aí. Então você não pode, e é muito comum, eu vejo isso nos vendedores, deles olharem para você e já começarem a olhar para os produtos, tipo assim, o que você quer? O cliente bota a mão numa coisa, e já vai para cima da pessoa. Uma coisa muito comum que eu aprendi nos cursos de venda também às vezes o cliente está olhando para uma peça e o vendedor vem e fala assim, nossa, é lindo isso aí, né? Eu também adoro. E a pessoa está olhando para aquilo ali porque ela achou horroroso, porque ela detesta aquele tipo de tecido. Então, vamos construir relacionamento primeiro antes de você tentar invadir uma área que ainda não é sua, você não conquistou aquele território.
Então, gente, isso aqui foi uma aula que eu preparei com muito carinho. São várias coisas aqui que eu acabei acrescentando. Tem livro de novo para quem quiser, o Manual de Programação Neurolinguística aqui, do Joseph O'Connor. É um guia prático para alcançar os resultados que você quer. Eu trouxe outras coisas, acabei falando aqui um pouco mais do que eu tinha me planejado, mas acho que foi uma aula muito legal. Então, quero agradecer de novo. Eu espero que vocês estejam estudando, anotando e curtindo muito essas aulas aqui, essas aulas bônus, né? Todos esses assuntos aqui. E saibam que tem muito mais vindo por aí. Então, pessoal, obrigada e até a próxima.